Continuando neste assunto, o Brasil soma mais de 2.600 mortes por Covid-19 entre pessoas com idades de 0 a 19 anos. Uma média de 4 mortes por dia, segundo dados do Ministério da Saúde. Esses números fizeram a Sociedade Brasileira de Pediatria lançar um manifesto pela urgência da imunização da faixa etária nessa idade aí, né, de 5 a 11 anos. Conversamos, inclusive, agora há pouco com um dos membros da Sociedade Brasileira e ele falou sobre isso, mas a Bruna Carvalho vai trazer detalhes desse manifesto especificamente. O que diz, então, a Sociedade Brasileira, em Bruna? Oi, Evandro, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse manifesto, então, eles pedem urgência nessa vacinação, nessa vacina que já foi aprovada pela Anvisa desde o último dia 16 para essa faixa etária. Eles dizem que não é só se baseando em estudos, mas também em dados, em como reduziu a quantidade de internações em outras faixas etárias com a vacinação, e eles defendem que isso deve também acontecer nessa faixa etária, já que isso já está aprovado. E que, diferente do que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou, os números de crianças que morreram aí por síndrome respiratória aguda grave aí provocada pela Covid-19 não estão dentro dos aceitáveis, que inclusive o Brasil tem os números mais altos então do mundo. Eles destacam isso então nesse manifesto e brigam então pela urgência dessa vacinação, usando então como base esses estudos clínicos e também os resultados em outras faixas etárias, não tratando essa questão como uma segunda questão, mas sim uma questão urgente nesse momento aqui em todo o país. E para isso eles também trazem alguns dados, inclusive do Ministério da Saúde, em relação ao aumento dos casos, quando a gente vai olhar por faixa etária, comparação de 2020 com 2021. Se a gente for olhar para o ano de 2020, foram 373 óbitos, então, de bebês aí com menos de 1 ano. Já nesse ano agora de 2021, subiu para 418. Já em relação à faixa etária entre 1 e 5 anos, foram 189 casos, então, em 2020 e agora foram 208 casos. Então, a gente vê que em todas essas faixas etárias esse número foi subindo. Inclusive, entre 6 a 19 anos foram 641 pessoas em 2020 e agora 796 casos, então, de mortes aí que foram provocadas por síndrome respiratória aguda grave provocada pela Covid-19. Então, esse manifesto é para reforçar a importância dessa vacinação urgente para essa faixa etária. Volto com vocês. Obrigado, Bruna.